Hoje vamos falar sobre o sistema articular, junturas. Conceito: conjunto de estruturas compostas por partes moles ou duras que servem de união entre dois ou mais ossos próximos. Essa conexão ocorre entre ossos, articulações e dentes, envolvendo diferentes combinações de tecidos, como ligamentos, tendões e cartilagens, que garantem a estabilidade e a mobilidade das estruturas ósseas. Funções: realizar movimento, encaixe e fixação, proteção e crescimento. Classificação quanto à constituição e movimento. Nós iremos utilizar o mnemônico SADIA. Fibrosa ou sinartrose são três tipos. As articulações do tipo fibrose e sinartrose são articulações imóveis que unem os ossos com tecidos conjuntivo fibroso. A superfície dos ossos fica quase em contato direto e predomina na cabeça, né? É outra característica. O primeiro tipo que nós vamos falar é a sutura. A sutura é composta por uma fina camada de tecido conjuntivo e é encontrada apenas no crânio. Tipos quanto ao encaixe. A sutura ela pode ser plana. Nós temos como exemplo a sutura internasal, intermaxilar e interpalatina. A sutura também pode ser escamosa. Temos, por exemplo, a escamosa, né, que ela é uma articulação sobreposta, né, como se fosse uma camada. Nós temos como exemplo a parieto-temporal. Também temos serreada. Nós vamos ter como exemplo a interparietal. Temos também um tipo de sutura chamada de esquinelese. Nós só vamos encontrar ela na articulação vômero-esfainoidal. Gonfose. Gonfose apresenta uma quantidade média de tecido conjuntivo, localizada entre os dentes e os alvéolos dentais, da maxila e da mandíbula. Sindesmose. É outro tipo de articulação fibrosa, né? Sinartrose. A sindesmose apresenta uma grande quantidade de tecido conjuntivo que se dispõe em feixes, ligamentos, né? Ou lâminas membranas interósseas. A exemplo disso, nós temos a sindesmose da perna, na articulação tibio-fibular, e sindesmose do antebraço, rádio-ulnar. Também nessa tibio-fibular, nós podemos também encontrar na porção distal dessa articulação, desses ossos, na verdade. Né? Cartilaginosa. As cartilaginosas, também chamadas de anfiartrose, nós temos dois tipos. Elas são articulações semimóveis e movimentos limitados, né, que unem os ossos com cartilagem hialina ou fibrocartilagem. É predominante no tronco. A sincondrose é um tipo dessa cartilaginosa, né, dessa anfiartrose. A sincondrose é uma articulação de cartilagem hialina. São normalmente temporárias, uma vez que sofrem ossificação ao longo do tempo, estando associada ao crescimento longitudinal dos ossos longos, sinônimo de articulações cartilaginosas primárias. Nós também temos como exemplo a sínfise. A sínfise é articulações que contêm um disco fibrocartilaginoso, normalmente localizado em locais de impacto, amortecedores. Articulações cartilaginosas secundárias, são chamadas de articulações cartilaginosas secundárias. Toda sínfise é mediana. E agora nós vamos para o último tipo, né, que são a sinovial ou de artrose. São 6 tipos no total. Nós temos articulações móveis que unem os ossos por meio de uma cápsula articular. Apresenta uma cavidade que contém um líquido sinovial e ela é predominante nos membros. As articulações sinovial, elas podem ser classificadas quanto aos eixos, né, como monoaxial, quando o movimento é em torno de apenas um eixo, ou seja, 1 grau de liberdade. Ela também pode ser chamada de biaxial, quando o movimento ele é em torno de 2 eixos. E também pode ser triaxial, quando o movimento é em torno de 3 eixos. Elas também são divididas, né, em 6 tipos, né, como eu falei. Nós temos aqui a plana, né, que apresenta superfícies articulares planas e permite apenas movimentos deslizantes. Ela é encontrada, na verdade, nas articulações sacroiliaca e intercarpal. Ela vai ter esse movimento de deslize, né,
Por isso elas são articulações planas. Temos também a articulação gínglico, que ela é uma monoaxial, né, apenas um eixo. Ela é semelhante à dobradiça, flexão e extensão apenas, superfície convexa, se encaixa numa côncava. Nós temos como exemplo a articulação húmero-ulnar, intrafalângica e entre o talos e tíbia. Também temos articulação trocoide. Ela também é uma articulação monoaxial, né? É um processo ósseo arredondado, né? Um pivô, que se encaixa em uma cavidade e produz apenas movimentos de rotação. A exemplo disso, nós temos a articulação atlantoaxial mediana. E temos também a articulação do tipo elipsoide ou condular, né? Que é biaxial, o encaixe de uma face esférica em uma depressão, permitindo extensão, flexão, adução e abdução e circundação, ou seja, pode ter esses três tipos de movimentos, né? Aí, para o professor, elipsoide é diferente de condilar, por causa do formato. Então, nós vamos encontrar a condilar onde tiver côndilos. Todo osso que tem côndilo é condilar, né? Para o professor, né? Ou seja, joelho, húmero radial é uma saliência arredondada no osso, em geral, na articulação com o outro. Elipsoide tem formato de elipse. Aí, um exemplo de elipsoide nós vamos ter entre o rádio e o osso do carpo, né? Na imagem aqui, né? E uma condilar nós vamos ter como exemplo a articulação do joelho, né? Além disso, temos também a articulação selar, né? Ela é uma biaxial, é um encaixe côncavo convexo. Ele tem o mesmo movimento da elipsoide, só que com a maior amplitude, né? Nós vamos encontrar ela no carpo metacarpo do polegar. E por último, nós temos a esferoide. A esferoide é triaxial, né? É a que permite maior quantidade de movimentos. É um encaixe em uma face esférica com uma depressão, permitindo movimentos em todos os planos: flexão, extensão, abdução, adução, rotação e circulação. Aí, enfim, o que será cobrado, né? O que será cobrado? Será cobrado tipo, classificação e nome. Aí, como saber o nome da articulação? A gente vai ter, quando são mesmos ossos, né? Quando são ossos iguais, só que em lados diferentes. Nós vamos usar o prefixo inter mais o nome. Exemplo, interparietal. Quando é ossos distintos, nós vamos pegar o nome do primeiro, acrescentar ao e nós vamos acrescentar nós vamos acrescentar ao mais o o. Não, perdão. Quando é osso distinto, nós vamos pegar o nome, nós vamos tirar o ao, acrescentar o o, mais o nome do segundo. E não importa a ordem. Exemplo, temporoparietal, ou também pariento-temporal. Articulações sinoviais. Agora vamos falar sobre os elementos primários das articulações sinoviais. Toda articulação sinovial ela vai ter uma cavidade articular, que é um espaço intracapsular, onde se encontra a sinóvia. Líquido sinovial, ou sinóvia, é um líquido transparente e viscoso, ultrafiltrado do sangue, responsável pela lubrificação das articulações, reduz o atrito e evita o desgaste. A função secundária é a nutrição dos condrócitos e retirada dos restos metabólicos. A composição ela é formada por ácido hialurônico mais um filtrado do plasma. Ela também pode ter a função de fagocítica, né? A função fagocitose, né? Fazer fagocitose. Além disso, nós temos também a cavidade articular, né? que é formada por cartilagem hialina, que reveste a superfície de contato de um osso com o outro. Cápsula articular. A cápsula articular é uma membrana conjuntiva que envolve as articulações sinoviais. Ela divide-se em membrana fibrosa externa, que é mais resistente, pode estar reforçada por feixes fibrosos, e membrana sinovial interna, que delimita a cavidade articular e produz o líquido sinovial. Componentes secundários. Nós temos os discos e meniscos. Os discos e meniscos são formações fibrocartilaginosas
que se interpõe às superfícies articulares. É responsável por gerar congruência, né? Melhor adaptação e amortecimento. As diferenças entre menisco e disco, né? Menisco é igual a um disco semilunar. Aí nós temos como exemplo o menisco do joelho e o disco, ele é um disco mesmo, né? Uma formação mais arredondada. Como que temos como exemplo a ATM, né? Articulação temporomandibular. Temos também no externo clavicular, né? E carpo ulnar. Ligamentos. Vamos lá. Ligamentos. Feixes de fibras colágenas que reforçam as articulações e impedem movimentos anormais. E também ela faz a inserção entre ossos. Buças. São bolsas sinoviais, né? Buças são pequenas bolsas cheias de líquido sinovial que protegem e amortecem os tendões, músculos e ligamentos. Ligamentos que roçam o osso, né? Facilitando o deslizamento. Observação. As articulações sinoviais também podem ser classificadas quanto simples, compostas ou complexas. Elas são simples quando compostas por dois ossos, exemplo, a articulação tibio-társida, composta quando é composta por três ossos ou mais, a exemplo do cotovelo, né? Que nós temos a articulação húmero-rádio-ulnar, e também ela pode ser complexa, né? Quando há a presença de um disco ou menisco, exemplo, no joelho temos o menisco, e na articulação temporomandibular, né? ATM, nós temos um disco, e no externo clavicular também temos um disco. Sintopia. O que é sintopia? Sintopia é uma descrição dos órgãos vizinhos, né? Holotopia é a localização geral no corpo. Esqueletopia é a relação com o esqueleto. Idiotopia é a relação das diversas partes de um órgão. A importância anatoclínica desse estudo do sistema articular. Ele vai ser muito importante para a reumatologia. Né? Nós temos também aqui um exemplo das fontanelas, né? As fontanelas, elas são regiões, né, no espaço craniano dos bebês, né? Que não há ainda, que os ossos ainda não estão ligados por uma cartilagem, ainda não estão ligados por uma sutura, que permite que esse crânio do bebê ele possa ser deformado para poder atravessar a região pública feminina. Osteoartrose, né, que seria a questão essa questão óssea, né, das artroses, né? Aí também vamos ter aqui como exemplo derrame articular, né? Porque pode acontecer um derrame nas articulações. Aí a gente vai ver isso mais à frente, né? Aí tem o teste da gaveta, que a gente vai ver também mais à frente, nos outros slides. Luxação. O que é uma luxação? Luxação é desarticulação, quando há uma desarticulação entre os ossos. Aí aqui seria o que a gente tem que estudar, né? Ligamento colateral, ligamento extrínseco e intrínseco do fêmur, né? Para a prova. E corno meniscal, né? O que é um corno meniscal? A gente vai ver também isso mais à frente, eu acho, nos slides está aqui. Mas corno significa uma projeção pontiaguda, né? E a gente vai ter isso nos meniscos. Revisões de cartilagem. Uma cartilagem hialina, ela não regenera, né? A cartilagem é um tecido conjuntivo que suporta tecidos moles, reveste articulações e protege ossos. É composta por células condrócitas, né? E uma matriz extracelular. É mais mole que o osso, porém é mais firme que a maioria dos tecidos, né? Não tem vasos sanguíneos, linfáticos ou nervosos, né? E é nutrida pelo pericôndrio, uma camada de tecido conjuntivo que o envolve. Nas articulações móveis, é nutrida pelo líquido sinovial. Cartilagem hialina, ela que tem predominância de fibras colágenas tipo 2. Cartilagem elástica, que tem predomínio de fibras elásticas. E cartilagem fibrosa, que tem predominância de fibras colágenas tipo 1. Agora vamos falar sobre os eixos de movimentos. Nós temos três tipos de eixo, né? O AP, né? Que é o antero-posterior, né? E permite o movimento de abdução e adução. Antero-posterior, a gente vai imaginar que o eixo ele está passando entre esses dois
nomes aí, né? Antero-posterior, né? Entre a frente e atrás, né? Antero-posterior, né? Vai permitir a questão de abdução e adução. Nós temos SI, né? Que seria superior e inferior, né? Ou crânio caudal, que vai permitir a rotação medial e lateral. E temos aqui LL, né? Que seria o eixo látero-lateral, vai permitir a flexão e extensão. A circundação, o que é uma circundação? Circundação é a mistura destes três eixos. Aí nós podemos classificar também quanto ao eixo, né? Quando ela é sem eixo nenhum, nós chamamos de anaxial. Quando tem um eixo, nós chamamos de monoaxial. Quando tem dois eixos, nós chamamos de biaxial. Três eixos, triaxial. Que nós temos como exemplo a articulação do ombro e do quadril. Supinação e pronação. A supinação e pronação ela é uma rotação. Então, ela é uma rotação, né? Portanto, ela vai ser... a gente vai ter um eixo, né? Vai permitir a rotação da mão, e por isso que a supinação e a pronação é uma rotação. Esse ligamento colateral, que seria relativo ao assunto que a gente vai testar para a prova, então para a próxima. Aqui nós temos a imagem, né? A classificação cinesiológica. Aí aqui tem sinartrose, anfiartrose e diartrose, e que a sinartrose ela é predominante no crânio, a anfiartrose ela é predominante no tórax, né? no tronco, né? A artrose ela é predominante nos membros superiores e inferiores, né? São os que realizam mais movimentos. Aí aqui mostra, né, essa artrose, ela é dividida em três, né, sutura. Aí nós temos serreada, temos escamosa, um exemplo daí da ligação temporoparietal, né? Temos também a sutura plana, né? Aí tem a articulação internasal. Aqui é outro exemplo, né, de aí gonfose. Aí sindesmose nós vamos ter a anfiartrose, né? São duas, né? Né? A sincondrose, ela vai estar ela vai estar muitas articulações aí nas costelas, né? E a sínfise mais na linha mediana, né? A sincondrose também tem aquela questão da articulação primária, né? Nos ossos, quando uma criança, né? Quando está se desenvolvendo, né? Também é uma articulação do tipo sincondrose. Aqui um exemplo, né? A gente consegue ver aí o disco epifisário, que é o que permite o crescimento do osso no sentido de tamanho, né? Então, aí o disco epifisário, né? Cartilagem de crescimento. Aí nós temos exemplo de sífise, né? Nós temos aí a sífise púbica e a sífise também que ocorre entre as vértebras, né? Outro exemplo de artrose aí vai ser os componentes primários, né? Que vai falar primeiramente, né? Que é a cápsula articular, também pode ver na imagem. Membrana sinovial, né? Que é a membrana sinovial. O líquido sinovial, né? Aí no caso seria um derrame articular, né? Tá saindo sangue, deveria estar saindo apenas o líquido sinovial. Aí aqui nós podemos ver a imagem do fêmur, né? E aqui nós vamos ter, aqui é o osso fêmur, né? Aqui é a cartilagem que envolve esse osso, né? Aqui ainda dá para ver os meniscos, né? Menisco aqui. E aqui a gente dá para ver um ligamento, né? Dá para identificar qual ligamento é esse, mas há um ligamento aqui. Tríade maldita ou infeliz do atleta, né? Que é o rompimento de alguns ligamentos aqui, né? O ligamento colateral medial, né? E aqui é não sei como é menisco, alguma coisa aí. Mas é uma tríade, né? Rompimento machucou o menisco, tem esse ligamento anterior, ligamento cruzado anterior aqui, também rompido, né? E esse ligamento colateral, né? Rompido aqui, né? Medial. Ligamento colateral medial. Teste de gaveta, né? Quando ele é positivo, não dá pra ver aí, não dá pra ver mesmo.
articular é o componente primário. Componentes secundários, nós vamos ter ligamento, menisco, discos e busta, né? Aí ligamento, a gente tem o exemplo aqui, né? Nós temos os ligamentos colaterais, né? Esse daqui é o medial, né? Medial. Esse daqui é o lateral, né? Meniscos, discos. Discos são esses aqui, né? Que aqui é a articulação temporomandibular, da família direita. E as bolsas, que são bolsas com líquido que vão estar aqui dentro também.